Então, gente, deixa eu me apresentar primeiro. Meu nome é Renata, eu sou professora da Universidade Rural, eu sou engenheira de materiais, formada pela FRJ, com todas as minhas pós, também em engenharia de materiais. E eu fico muito feliz de estar aqui com vocês, eu já vi que tem gente do Brasil inteiro, então sejam todos muito bem-vindos. Sintam-se abraçados, tá bom? E agora eu vou colocar a apresentação para começar. Então vamos lá. A gente hoje vai começar a falar sobre biomateriais. E eu vi que tem alguns alunos meus por aí também, sejam bem-vindos também. Esse minicurso vai ser muito parecido com o que eu dei na Rural, tá? Então, ele vai ser um pouquinho mais curtinho, mas, basicamente, a bibliografia que a gente vai utilizar é essa que está na tela. Se alguém quiser, depois eu posso passar o link. E a gente falar de biomateriais, na verdade, é falar de tudo que é colocado no corpo, que em contato com esse sistema biológico, ele vai ter algum tipo de ação, né? Até mesmo a falta de ação, para a gente, é interpretado como ação. Então, eu estou falando desde tudo que é usado para aplicação diagnóstica, até vacina, material cirúrgico, qualquer artigo terapêutico, tudo isso vai entrar no rol dos biomateriais. Um breve histórico seria um dos mais antigos, vamos colocar assim, que a gente tem... Eu ia falar recordação, mas não é recordação, é o termo errado. Que a gente tem documentado, tá? Que seria esse dedão do pé no Egito, que teoricamente era estético. Então, quem perdeu o dedo colocou para poder circular. Mas a gente sabe também que os dedos do pé eles têm uma função de apoio. Então, provavelmente ele não tinha apenas a função estética, tá? E só para vocês verem no canto, na minha tela, no canto esquerdo, vocês conseguem ver como é que seria a amarração dessa prótese, né? Bem rústica, mas efetiva ao que se propõe. E também, dentro dos biomateriais, afinal de contas, era usado para uma função, né? Que é uma função de hoje, o que a gente chama de sutura, eram as formigas. Essas formigas cortadeiras, elas eram usadas pelos africanos quando eles tinham algum corte que precisava ser, entre aspas, suturado e não tinha qualquer tipo de material disponível. Eles vinham com a cabecinha da formiga, na verdade, assim, formiga viva, tá, gente? Com a formiga viva, coloca ali, ela vai morder as abas da pele que estão abertas. No momento em que ela morde, ela fecha o ponto e aí arranca o corpo da formiga, fica só a cabecinha presa, dando pontinho. Então, é um dos materiais que foi... A formiga, gente, desculpa. Mas é um dos animais que foram os inspiradores hoje dos nossos pontos de sutura. E aí, falar de biomaterial, de modo geral, é abrir uma gama de possibilidades. Porque a gente sabe que todos os biomateriais eles deveriam ser biocompatíveis. Porque qualquer material não compatível com o organismo, ele vai causar algumas reações adversas que podem ser extremamente problemáticas. E aí a gente tem no rol aí, eu botei no gráfico para vocês, no rol ao longo do tempo, né, dos possíveis, a gente tem os bioativos, os biodegradáveis e os biomiméticos. Eu vou tentar falar um pouquinho de cada um deles, mas do jeito mais simplificado. Então eu peço que me perdoem, e se ficar em dúvida, por favor, avisa, tá? Mas o João vai coletar as perguntas, então podem fazer perguntas que o João vai me ajudar. Os bioinertes seriam aqueles que não vão ter problemas. Também não vão exercer qualquer tipo de atividade em relação ao tecido danificado. Então, se eu coloco um material que ele é bioinerte, basicamente, ele vai ser tolerado pelo corpo, não vai causar nenhuma reação de corpo estranho, ou, me corrigindo, vai causar a reação inflamatória natural, mas não vai ser expulso pelo organismo por conta da sua presença e vai exercer uma função. Já os biocompatíveis, eles normalmente estão associados a isso aí que eu coloquei. Hemocompatibilidade, citotoxicidade, alergenicidade e estímulo à proliferação celular. Bom, por quê? Porque esses biocompatíveis, eles têm que ter normalmente uma função a mais do que o bioinerte. Então, vamos lá. Ele vai ter, eu vou colocar uma prótese
femoral que vai ter uma função de suportar o peso do meu corpo, ele precisa funcionar junto com a minha ordem da passada, né, vamos botar assim, a ordem cerebral para o passo ser dado, mesmo que ela seja instintiva, ela precisa funcionar, então ela não pode soltar do osso. Então ela tem que ter algumas outras respostas além da bioinerte, que basicamente vai ficar encapsulada pelo organismo. Entre os outros, temos também os bioativos, tá? E os bioativos, aí eu coloquei alguns pontos importantes, que são estimular a cura e responder como se fosse um tecido natural. Então já tem alguma coisa a mais, porque ele precisa estar ali exercendo uma função. Tá? Então, entre os biocompatíveis, a gente tem os bioativos, os bioreabsorvíveis e os biomiméticos. Esse bio na frente não é à toa, é porque ele está dentro dessa categoria dos biocompatíveis. Entre os bioreabsorvíveis, a gente está pensando em um material que vai ser consumido pelo corpo. Então, ele tem que ser entendido como... E aí, de novo, tá, gente? Vai ser a engenheira de materiais falando. O meu conhecimento de biologia é limitado. Então, no meu entendimento, os bioreabsorvíveis são aqueles materiais que o corpo entende como faço parte da galera. O corpo vai entender, opa, esse aqui eu conheço, esse aqui está dentro do grupo que é meu amigo. Então, nessa hora, esses bioreabsorvíveis, eles podem ficar no local, as células vão conseguir exercer as suas funções, então existem algumas células que são células que vão digerir uma parte do tecido vivo, outras que vão formar novo tecido. Elas vão atuar normalmente sobre esse material e eles vão ser, esse material bioreabsorvível, ele é paulatinamente substituído por tecido novo. E os biomiméticos, na verdade, eles vão imitar as nossas funções. Então, se o meu tecido... Deixa eu falar melhor falar assim, minha prótese. Se a minha prótese, ela é uma prótese, né, de meia perna, eu preciso que ela dê a passada junto comigo. Então, alguns materiais, eles já são pensados para responderem a estímulos neurológicos. Normalmente, isso daqui é para a gente ter uma visão geral do que é pedido dos biomateriais. Então, vamos lá. Primeiro, tem que ter uma necessidade a que ele se aplique, tá? Então, se eu sei qual é a necessidade, eu tenho uma ideia de quais são as funções que ele vai ter que empenhar ao longo da sua vida útil. Aí eu vou desenvolver. Depois disso, eu vou preparar, né, desenvolver a ideia, vou preparar o material. Legal. Aí esse material vai ter que passar por esses testes do material aí. Teste mecânico, estabilidade, reação. Legal. Aí, passou nos testes. Vamos para a parte de esterilização e embalagem. Tem que ser esterilizável. Seguido disso, ou então você tem que manter isso num ambiente estéril o tempo todo. Seguido disso, o teste do dispositivo. São os testes in vitro para a gente. Depois, a gente vai ter os testes em vivo, os testes clínicos, até que haja aprovação para isso ser comercializado. Então, existe uma batelada de etapas a serem cumpridas. Como boa engenheira de materiais, eu vou começar falando das 3 grandes categorias de materiais, que são as categorias clássicas: metálicos, cerâmicos, poliméricos. Mas, Renata, e os compósitos? Legal, os compósitos também fazem parte, e eu vou citá-los em algum momento, mas eu não vou dividir em categoria de biocompósitos. Eu vou me ater aos 3 materiais clássicos. Entre os metálicos, e eu particularmente acho essa prótese muito bonitinha, eles são usados para quê, os metálicos, né? Então, a gente tem o uso em fio, em parafuso, em placa, implante dentário e substituição de articulação. Então, normalmente, os metais eles estão associados à sua rigidez. São aplicações em que a rigidez seja necessária ou que, por exemplo, a fixação de alguma peça seja importante. Então, são materiais que, por apresentarem propriedades mecânicas muito adequadas, eles são bastante utilizados. E aí eu começo falando de stent. E aí vocês vão falar, mas Renata, a rigidez não é tão alta
Ah, por que stent? Porque stent ele veio a resolver um problema muito grande para a gente, né? De novo, é engenheiro explicando, tá, gente? Mas, basicamente, quando você tinha um problema de entupimento de artéria, entupimento de veias, e se precisava regularizar o fluxo para evitar problemas maiores, o que você tinha que fazer? Se fazia uma ponte de safena. Se abria o peito do cidadão, se tirava um pedaço de uma das veias da perna para fazer uma ponte. Então, se a obstrução está aqui, você vai criar uma ponte com o que foi retirado da perna para que o fluxo de sangue possa ser restabelecido. Os stents, eles vêm com uma novidade, agora é bem antigo, mas como uma novidade para que essa cirurgia invasiva ela seja bem atenuada e que o fluxo de sangue seja restabelecido. Então, são essas redes que nada mais são do que redes, normalmente, de uma liga de memória de fase, de uma liga de memória que vai simplesmente ser inserida em um catéter, colocada no local da obstrução. Esse catéter é expandido com ar, essa rede toma a forma da veia e permite o restabelecimento do fluxo. Quais são os pontos importantes desses metais? Primeiro, serem esterilizáveis. Segundo, não serem corroídos na presença de fluidos corpóreos. Então, essas são algumas das dificuldades de alguns materiais metálicos, porque alguns deles são bastante estáveis no organismo, outros nem tanto. Então, existe uma evolução ao longo do tempo para que isso seja minimizado na parte da corrosão, né? Então, alguns materiais, por exemplo, que a gente estuda que são clássicos por serem esterilizáveis, são toda a parte de equipamento cirúrgico, que normalmente ela é metálica e ela é esterilizável, se consegue manter uma asepsia bem razoável. Já, por exemplo, dos equipamentos colocados no corpo marca-passo, também tem uma grande parte dele é metálica e também tem que funcionar junto ao corpo. Outra função são as válvulas cardíacas. Algumas podem ser poliméricas, algumas são metálicas. Então, aqui eu coloquei uma listinha pequena de alguns metais ou ligas e suas aplicações. Então, toda vez que a gente pensa em aço inox, claro, o 316L ele vai ter uma composição que já é um avanço frente aos aços comuns ao carbono. Mas, ainda assim, ele tem ali uma possibilidade de corrosão em meio corpóreo. Então, ele, ao longo do tempo, vai sendo desencorajado. Muitas ligas de titânio, cromo, elas são utilizadas porque elas vão ter algum comportamento anticorrosivo e aplicações possíveis dentro da sua especificidade. Então, vamos lá. Bom, eu falei que é biológico, vai ser usado no sistema biológico, precisa ser biocompatível. Então, quando a gente pensa no biocompatível, claro, ele vai produzir uma reação inflamatória natural do corpo, que é sempre de um processo de cicatrização, mas ele não pode ter aquela reação de corpo estranho de ser expulso do organismo. Ele tem que ser quimicamente estável, ou seja, não pode corroer. E no caso de implante ósseo, tem esse pequeno detalhe, que na verdade faz toda a diferença, que você precisa ter a adesão do osteoblasto ao implante. Então, você precisa ter a célula óssea chegando no implante, reconhecendo, opa, reconheço isso aqui faz parte do meu sistema, eu posso crescer aqui em cima. Então, essas são algumas vamos dizer assim, das necessidades desse implante. Vamos por partes. O aço inox, ele foi um dos primeiros materiais a ser pensado para implantes, principalmente implantes que vão exigir resistência mecânica. Então, por que isso é importante? Mas eu não poderia fazer, por exemplo, uma prótese femoral de cerâmica. O nosso osso é parcialmente cerâmico, mas ele é parcialmente polimérico, ele é compósito. E se a gente for pensar num osso, como é que a gente faz os primeiros implantes ósseos? A gente faz normalmente de um doador, deixa eu tentar colocar isso do modo mais agradável possível. De um doador que não precise mais dele, né? Então, o primeiro doador, né, o primeiro osso que vai ser colocado na gente
quando se tem uma fratura e uma necessidade de substituição, vem desses doadores. Quando a gente tem as primeiras próteses metálicas, o que se percebe opa, a função mecânica ela é exercida bem. Então, foi uma possibilidade de não precisar mais retirar o osso desses doadores, que tinham todo um problema de higienização, esterilização, de não ter algumas respostas bem complicadas. Então, se usa o implante metálico. E aí, ao longo do tempo, o que se percebe ele realmente é muito bom, mas ele tem alguns probleminhas de corrosão. Então, você tem pensado cada vez mais em novas ligas, em outros metais, vamos botar assim, para fazerem parte desse implante. Se a gente for olhar para ele com cuidado, a gente vai ver que não é só metálico. Tem uma parte polimérica e uma parte cerâmica também. E eu vou falar delas um pouquinho mais adiante. Titânio. Bom, titânio está aí, né, como marca-passo, porque, de novo, a gente vai ter contato com o sistema interno e com o externo. E ele precisa fazer esse coração bater, né? Ele precisa dar o estímulo elétrico para que isso aconteça. Então, ele, de novo, ele não pode ser um material completamente estranho. Além disso, o titânio é bastante utilizado para as substituições ósseas. Por quê? Porque a gente consegue tratar a superfície dele com certa facilidade. Ele tem uma resistência bem razoável, principalmente quando ele está como liga. E, em adição, ele permite que as células ósseas ela chegue perto desse implante, ela consiga tocar esse implante e perceber ele não é estranho ao meu organismo. E aí, quando ela percebe esse reconhecimento, ela consegue se espraiar, ou seja, ela vai conseguir se espalhar nele, prendendo a ele, e dali ela consegue caminhar e ela consegue também se reproduzir. Então, a gente tem o crescimento ósseo em volta. De qualquer liga de titânio, de qualquer jeito? Não. Normalmente exige um tratamento superficial. Mas, de qualquer modo, é um material interessante para esses tratamentos. Por que a titânio 6 alumínio 4 vanádio? Porque a parte mecânica dessa liga é extremamente interessante para ter propriedades próximas do osso. Eu peço desculpa pela rua, tá, gente? E outra, ela permite essa liga, esse recobrimento que está aqui embaixo, pelo menos para mim, está no canto inferior esquerdo, do recobrimento de hidroxiapatita. Tá? A hidroxiapatita seria a fase mais próxima da nossa fase óssea cerâmica. Então, esse recobrimento possível do implante permite que os osteoblastos, ou seja, que as células ósseas consigam reconhecer, opa, esse implante eu reconheço como parte do meu sistema. Nitinol, tá? Memória de forma. Que vai ser muito usado, e eu acho que uma das aplicações mais comuns é o aparelho dentário. Quem já usou aparelho pode dizer que esse aro que fica no aparelho é um inferno. Que ele, toda vez que o dentista vai lá e fala, vou apertar, você só sorri para ele que você é educado. Você fala, Senhor, é nesse momento, Senhor, eu vou morrer de dor. E por que é tão importante que essa liga tenha a memória de forma? Porque uma vez moldado, ela vai recuperar a forma original, ou seja, ela vai tender a voltar à forma que ela tinha. Por isso que apertar o aparelho é tão interessante, porque se ela vai tender a voltar ao que ela tinha, ela puxa o teu dente, ela traciona os teus dentes e ela consegue colocá-los no formato mais adequado. Uma outra aplicação, e eu confesso que essa foi novidade para mim, é essa válvula cardíaca ajustável. Por quê? Porque a gente fala muito de válvula cardíaca, mas, de modo geral, é uma válvula cardíaca de um coração adulto. E essa válvula, ela veio como uma inovação, porque ela é uma válvula que você pode colocar num coração criança, no coração de uma criança que é menorzinho, e ela vai se adequando ao crescimento do vaso com o tempo, e permite que o fluxo seja constante. Então, seria muito menos invasivo se pudesse colocar uma válvula na criança e essa válvula fosse usada, se não por toda a vida, por grande parte da vida, sem precisar de substituição. Eu agora vou dar um pit stop rápido. Tem pergunta até aqui, gente? Espera aí que eu preciso ver vocês, calma aí.
Ainda não, então vamos que vamos. Então vamos aos cerâmicos. João, me fala aí no microfone, tá vendo a apresentação? Tô vendo, tá ok. Show. Então vamos lá. E aí, para a parte dos cerâmicos, eu vou usar esse capítulo de livro. E basicamente, quando a gente fala dos cerâmicos, né, a gente tem alguns detalhes importantes. Porque toda vez que eu fizer um material compósito, em que seja uma mescla de cerâmico com polímero ou cerâmico com metálico, as misturas são, né, N possibilidades, você tem alguns detalhes importantes. Então, vamos lá. Eu coloquei aqui, vocês podem seguir isso nos itenzinhos que estão aí na tela de vocês. Então, vamos lá. Eu posso ter cerâmicas inertes, tá? As cerâmicas porosas, que aí a gente vai dizer que ela é não inerte, porque ela tem uma função. A totalmente densa com superfície ativa, ou seja, ela é densa, então ela teoricamente não teria a função da porosa, mas eu posso recobri-la para estimular uma função e é reabsorvível. Então, são algumas classificações que não são as classificações das cerâmicas clássicas, mas que são importantes para biomateriais. Então, essa primeira que eu mostro na imagem, na parte de cima, né? O que você tem? Você tem um biomaterial implantado, que é essa redinha, né? A identificação do corpo de um material novo, né, no seu meio, as células chegando próximo, o entendimento de que aquele material, ele não é um problema, então ele não vai ser expulso, mas que ele também não é parte daquele sistema. Então, se a formação de um tecido que vai encapsular esse biomaterial. E aí eu já contei, já vai ser história repetida, mas eu lembro de uma colega que ela tinha cacos de vidro de um acidente no cotovelo, e eram cacos de vidro, assim, de mais ou menos 1 centímetro. E que ela passava a mão naquilo e falava, não me incomoda nem nada. E aí eu ficava olhando para aquilo e falava, Jesus, ela tem caco de vidro, né? E dá para ver o caco de vidro. Será que... Eu falei, você não vai tirar isso? Vai deixar desse jeito, assim, né? Negócio esquisito? Não tem problema. E o médico falou que está isolado. Por que o médico falou que estava isolado? O vidro provavelmente foi entendido como material inerte, mas que também não era uma ameaça, e simplesmente encapsulou, né, com um tecido fibroso para dizer, opa, não me faz mal, mas também não pertence. E é isso, vamos em frente. Então, quando a gente fala de materiais que não sejam inertes, a gente tem aqui uma distribuição da bioatividade com o tempo. Então, vocês vão ver aqui, olha, o tipo 1 é inerte, né? O inerte ele vai se manter ali do mesmo jeito o tempo todo. O tipo 2, que eu já tenho, olha, algum crescimento na porosidade, eu já tenho um tempo ali de atividade menorzinho. Os materiais que são bioativos, o tempo é menor, e os reabsorvíveis, o tempo de permanência dele no corpo é ainda menor, tá? E eu vou falar de cada um deles. Então, quando a gente fala de algumas aplicações das cerâmicas, eu acho que a mais clássica é a odontológica, né? Então, por exemplo, quando a gente vai colocar um implante dentário, ao retirar o dente, normalmente você precisa ter um crescimento ósseo que abrace esse implante para que possa ser colocado o pino e depois a fixação do resto do implante. Só que, normalmente, uma vez que você arranque o dente, a cavidade formada, se você for esperar crescer o osso, leva tempo. Então, é muito comum o dentista fazer uma enxertia de osso naquele local, ou colocar o que ele não vai chamar de enxertia, ele vai chamar de... Eu perdi o termo odontológico, mas basicamente o que ele vai fazer é, ou ele vai enxertar com o seu próprio osso, ou ele vai preencher com partículas cerâmicas que sejam muito parecidas com o osso. Para quê? Para que o osso, reconhecendo o material que é igual a ele, possa crescer abraçando o implante, o pino metálico, para que possa, então, fixá-lo e que você consiga ter o implante terminado. Um outro local de aplicação, não só dessa parte de partículas cerâmicas, mas também de
próteses mesmo cerâmicas, essas próteses de maxila, né, maxilares, e também algumas de reconstrução facial. Então, por exemplo, um acidente de carro que vai fazer com que você perda, vai perder considerável parte do crânio. Nesses locais com considerável perda de material, normalmente não há uma resposta mecânica muito intensa. São locais muito mais estáveis ao longo do tempo do que, por exemplo, um fêmur. Um fêmur que tenha quebrado e que precisa ser removido. Então, nesses locais, eu posso fazer uma substituição cerâmica muito próxima do osso e muito mais amigável ao corpo. Algumas válvulas cardíacas podem ser cerâmicas, traqueias artificiais, né? E alguns preenchimentos ósseos. Então, vamos a eles. Bom, como eu tinha dito, toda vez que a gente for fazer a colocação de um pino metálico para essa fixação de um implante, vai precisar ter algum material ali. E aí, assim, eu vou fazer uma pergunta e eu mesma vou me responder, mas vamos lá. Se eu estou mastigando, será que a força que eu estou fazendo, né, nessa mastigação, ela é autossuficiente comparado, por exemplo, às forças que eu estou colocando na prótese de fêmur toda vez que eu levanto e saio caminhando? Primeiro que a mastigação ela não é o tempo todo, né? Segundo que a área de aplicação também é bem menor. Então, esses materiais, eles são duros, cerâmicas classicamente são duras, e eles vão sofrer basicamente uma força compressiva. Não há um estímulo diretamente trativo ou cisalhante nesses materiais. Então, esse estímulo compressivo é a força que a cerâmica consegue suportar razoavelmente bem. Então, eles serem duros, quebradiços, nesse local de aplicação compressiva, não tem problema. Eles são sensíveis a rachaduras, então, de modo geral, se vocês têm algum tipo de trinca no dente, o dentista vai olhar para você e falar, olha, em breve vai precisar tomar uma ação aqui. Seja essa ação de preenchimento, seja essa ação de substituição, e dependendo da extensão da trinca, até mesmo de completa remoção e necessidade de um implante. Então, todos esses são biomateriais, seja de preenchimento, seja de completa substituição, e normalmente cerâmicos, porque as forças aqui aplicadas comportam bem, são bem comportadas por esses materiais. Vamos lá. Eu aqui coloquei alumínio, zircônio e carbono como bioinertes, hidroxiapatita, biovidro e vitrocerâmica como bioativa, fosfato tricálcico e gesso como bioreabsorvíveis. E aí vocês vão ver que na tela de vocês, em inglês, vai ter assim, ó, material de primeira geração, segunda geração, terceira geração. De primeira geração eram os inertes. Foram os mais simples o possível, vamos botar assim. Por quê? Alumínio e zircônia são materiais que têm propriedades avançadas, vamos colocar, e elas não têm nenhum tipo de função quando em contato com o fluido biológico, apenas de manutenção do que já existe. Então, são inertes, vão ficar ali e não vão ter uma função. A parte seguinte já é os bioativos. Por quê? Nos bioativos, você tem já o recobrimento das próteses, o jateamento, algumas funções, algumas ações que vão ser feitas sobre a prótese para que haja crescimento ósseo, crescimento de vaso sanguíneo, e para que o corpo entenda aquilo ali como parte integrante dele. Não só algo a ser isolado, mas algo que vai ter uma função e que vai funcionar junto com ele. Na última geração, né, são, vamos dizer assim, os indutores de regeneração. A gente vai falar um cadinho deles mais para frente. Entre os bioinertes, são aqueles que vão ter essa formação de tecido fibroso em volta do implante. Ou seja, o material vivo encontra o implante e entende que aquilo ali não é algo ofensivo, mas também não faz parte dele, isola e permite que ali permaneça. A alumina teria essa função
E exatamente por isso, ela vai ser usada... Eu acho que vocês conseguem ver o meu mouse. Então, ela vai ser usada aqui quando a gente tem, vamos por partes. Um vidro aqui bioativo, né? Isso aqui é a cabeça da prótese femoral. A gente vai ter o vidro intermediário e aqui a gente tem a alumina com zircônio, que vai estar em contato com a cabeça também de cerâmica. Por que eu vou usar alumina nessa cabeça? Por que eu não uso uma outra cerâmica? E por que uma cerâmica inerte? Bom, uma das funções dessa cabeça é permitir que haja movimento da cabeça do implante, né? Então, eu tenho a cabeça de fixação e a parte interna que precisa movimentar. Essa parte interna que precisa movimentar, ela tem algumas exigências. Ela precisa que haja uma completa deslize, então o atrito não pode ser autossuficiente para desbastá-la. Por isso que ela tem que ser resistente ao desgaste, coisa que a alumina é. E ela não quer um crescimento de tecido ali, porque você quer que esse movimento da sua perna, ele seja constante o tempo todo. Se tiver um crescimento de qualquer tecido aqui, ele vai impedir esse movimento natural da sua perna em relação ao seu quadril. Peço desculpas. Então, a alumina vai ser muito interessante nessa hora, quando não se quer qualquer tipo de atividade naquela superfície e se quer uma movimentação. A zircônia estabilizada com ítria, ela vai ter resistência à flexão, tenacidade e resistência ao desgaste. De novo, ela vai ser interessante sempre que tiver algum tipo de movimento e que esse material se mantenha íntegro. Então, por que as próteses ortodônticas? Eu não sabia, talvez vocês saibam, mas eu não sabia que os nossos dentes caminham. E eu fiquei extremamente estupefata quando eu descobri que ao longo da vida ele caminha 1 quilômetro. Porque 1 quilômetro, gente, é pouca coisa, mas para dente é muita coisa. Então, esses movimentos, eles podem fazer com que haja um desgaste. Se o teu implante, ele resiste ao desgaste, é muito mais interessante. Outra cerâmica que é muito utilizada é o carbono, principalmente quando, se há um movimento de uma prótese em relação à outra, o carbono é um lubrificante clássico. Ele vai permitir com que haja esse movimento também sem desgaste. Até aqui a gente falou das bioinertes. Vamos para as bioativas, ou seja, eu agora tenho um material muito mais interessante. Por quê? Porque agora eu permito que as células do meu corpo, ao encontrá-lo, entendam que esse material faz parte do sistema e que elas cresçam na sua superfície, que haja, se for poroso, que haja a entrada de células nesse material, então um crescimento de novo do tecido. É bem mais interessante para a integração desse material ao corpo. Nesse caso aqui das cerâmicas, para osteointegração ou osteointegração. Então, aqui seria um panorama de como é que é o nosso osso normal, tecido humano. Então, a gente tem os feixes de colágeno, tá? E entre os feixes de colágeno nós temos a apatita biológica, que nada mais é do que fosfato de cálcio, com algumas diferenças, mas fosfato de cálcio. Então, o que se tenta fazer quando a gente começa a falar de uma similaridade à apatita biológica do crescimento de osso nesses materiais, é que a gente começa a imitar o tecido vivo. É que a gente começa a falar, opa, não adianta simplesmente eu colocar num formato que seja adequado. Eu preciso que o corpo também entenda esse tecido como parte do sistema. Então, aqui a gente começa a falar de biomimética, não necessariamente no conceito que hoje é aplicado de biomimética, mas não deixa de ser. Peço desculpas. Quando a gente começa a falar de remodelação óssea, existe um processo biológico que é muito mais complexo do que o que eu estou mostrando aqui. Mas que basicamente a gente pode entender como: coloquei o implante no corpo. Então começam a vir algumas proteínas, elas começam a ter ali uma adesão, começa a ter um reconhecimento daquele material. Se o reconhecimento é de, opa, faz parte do meu sistema, eu começo a ter algumas células conseguindo, tem muito detalhe, tá? Tem muito mais, a cadeia de reação imunológica é muito maior do que isso, mas vamos lá. A célula começa a chegar na superfície, ela entende,
faz parte do meu sistema. A adesão, o espraiamento, e aí começa a ter o crescimento de osso. Só que é parte do nosso processo comum que a gente tenha não só o osteoblasto, que é o que vai levar ao crescimento de osso novo, mas que a gente também tem osteoclasto no organismo, que são as células que vão, de novo, é a engenheira de materiais falando, que vão devorar o nosso osso normal. Então, os nossos ossos se remodelam o tempo todo. O tempo todo você tem osteoclasto consumindo o osso antigo e o osteoblasto formando o osso novo. Quando o equilíbrio disso é perdido, ou seja, ao longo do tempo, ao longo do nosso envelhecimento, você tem alguns momentos em que a ação do osteoclasto ela vai ser mais intensa do que a ação do osteoblasto. Então, você tem a célula que devora o osso, ela vai, vamos dizer assim, ela vai atuar mais do que a célula que forma osso. E aí você começa a ter osteoporose, você começa a ter algumas daquelas doenças clássicas que vem com a idade. Normalmente vem com a idade, não só com a idade. A osteointegração ela é importante para que, uma vez que a célula óssea chegue ao implante, que haja a chegada de sangue, a chegada de proteínas, a adesão celular e a formação de novo osso. Que aqui para vocês eu coloquei na figura abaixo à esquerda as etapas. Então, a partir lá da 6ª, 8ª semana do implante in loco, a gente começa a ver essa formação de osso entre ele e o osso natural, o osso humano. Essa osteointegração ela é vital para que a gente não tenha a necessidade de retirada do implante e uma nova cirurgia invasiva acontecendo. Por isso que ela é tão buscada o tempo todo. Dentre os processos clássicos, um processo natural do nosso organismo é que, quando há uma falha no nosso osso humano, haja osteocondução, osteoindução e osteogênese. Então, são algumas etapas que a gente espera que aconteçam. Então, na osteocondução, a gente está ali, o material ele tem que ser capaz de conduzir o desenvolvimento de tecido ósseo. E aí eu botei para vocês que a osteoindução é a formação de tecido ósseo a partir da diferenciação dos fibroblastos em tecido conjuntivo e do tecido conjuntivo em osteoblasto. Então, existe a chegada da célula, o reconhecimento, seguido do espraiamento, e aí a formação de tecido novo. Por que eu estou dizendo que isso deve ser comum no nosso dia a dia? Porque se a gente tem qualquer falha nos nossos ossos, é natural que hajam essas etapas e a formação de osso novo preenchendo onde há falha, e a vida segue. Quando não se tem isso, aí sim é preciso de uma prótese, de um implante. Fosfato de cálcio ele vai ser muito interessante, principalmente por conta da similaridade com a apatita biológica, e ele é basicamente um material de preenchimento. Então, ele vai auxiliar, por exemplo, na parte que é onde vocês veem a mão da pessoa, já tem ali um implante colocado, metálico, e na sequência disso você tem o preenchimento do osso humano com fosfato de cálcio. Por quê? A fixação vai ser dada pelo implante, mas é preciso que aquele osso se refaça para que haja a transmissão de esforços e de movimento dessa mão. A mesma coisa vale para o calcanhar aqui. O preenchimento ele pode ser feito desse jeito, com um microparticulado que vai ser normalmente não só biocompatível, mas ele pode ser biorreabsorvível, dependendo da taxa de reabsorção. Um outro fosfato de cálcio muito conhecido, que na verdade não é, mas é muito similar aos fosfatos de cálcio, é a hidroxiapatita. Qual é o interessante da hidroxiapatita? A hidroxiapatita ela não é reabsorvível. Então, ela uma vez colocada, ela vai ficar como ela está. Mas a similaridade dela com a nossa apatita natural é grande. Então, ela permite o espraiamento das células ósseas e o crescimento de tecido e pode ficar no local perfeitamente. Por que vocês estão vendo a hidroxiapatita numa reparação de crânio? E também essa parte jateada das próteses femorais. Porque essa compatibilidade com o osso humano faz com que ela seja extremamente interessante
para a bioatividade do implante. Então, onde não é exigido grande esforço mecânico, ela pode estar sozinha. E onde é exigido esforço mecânico, ela vem como um tratamento de superfície. Os fosfatos tricálcicos, eles têm uma diferença química, mas muito mais por conta da célula... Deixa eu tentar falar o mínimo possível. Eu ia falar... Por conta da estrutura cristalina, se for um termo muito distante para vocês, eu peço que me perdoem, mas por conta da estrutura cristalina, da estrutura organizacional dos átomos, das moléculas, isso faz com que ela permita que a célula óssea chegue nela, se espraie nela, então vai se espalhar, e vai também conseguir ser consumida pelos osteoclastos e vai permitir a formação de tecido novo pelos osteoblastos. Então, ela vai ser colocada em loco, vai haver o reconhecimento pelo corpo, vai haver o espraiamento das células e vai haver também a digestão pelos osteoclastos e a formação de tecido novo pelo osteoclasto. Então, o interessante desses materiais feitos com os fosfatos tricálcicos nada mais é do que a completa substituição em algum tempo por tecido novo formado pelo próprio corpo. Se a gente for olhar essa radiografia, onde foi colocado o cimento à base de fosfato de cálcio, na imagem A e na imagem B, que são basicamente 180 dias depois, a gente percebe que é como se esse fosfato de cálcio ele tivesse sido espalhado, vamos botar assim. Ou seja, há uma ação do organismo consumindo esse fosfato de cálcio e substituindo pelo osso. Outra cerâmica possível são os biovidros, tá? E esses biovidros, eles vão estar sendo interessantes quando você tem alguma camada, por exemplo, de hidroxiapatita na sua superfície, ou de fosfato tricálcico, ou de algum tipo de material que possa ser doado ao organismo para ser devorado e formado tecido novo. Então, classicamente, o vidro ele é um material que não vai ter essa atividade. Quem vai dar essa atividade é a hidroxiapatita que foi colocada nele. Então, se eu consigo ter esse consumo desse material pelos osteoclastos e formação de tecido novo, ele vai ser reabsorvível. Se não, se vocês olharem a imagem do biovidro, ele é extremamente poroso. Por quê? Porque caso ele esteja em loco e não seja reabsorvido, ele vai permitir que haja fluxo sanguíneo nessa porosidade, que é uma porosidade interconectada, há fluxo de sangue, há possibilidade de formação de vasos sanguíneos ou angiogênese, e eu vou falar circulação, mas está errado, tá? E há a possibilidade de fluxo, né, de sangue de material biológico através desse implante, o que permite com que ele seja entendido como biocompatível cada vez mais e bioativo. Bom, a aplicação das cerâmicas, de modo geral, é reparação óssea. A inserção desse material cerâmico em meio celular para que haja o crescimento de células nesse scaffold, nesse material cerâmico, para que haja não só o crescimento ósseo, na hora que esse biomaterial está com célula com osteócito, falei errado, com célula, tronco, a progenitora dos osteoblastos. Colocada nele, uma vez implantado, não só o fluxo sanguíneo, mas há também a diferenciação dessas células para que haja a formação de tecido novo mais rapidamente. Então, é muito mais interessante para as aplicações em que pode haver a reconstituição óssea.
Lembrando que há uma limitação desse material por ser extremamente poroso quando há a requisição de altas tensões. Poliméricos, vamos nós. Eu coloquei porque eu não sabia se todo mundo sabia dessa divisão. Então eu coloquei aqui. Os polímeros, eles vão ser materiais, eles são materiais basicamente de cadeia carbônica e que podem ser naturais ou sintéticos. Então os sintéticos, de modo geral, não necessariamente, eles são de origem de petróleo. Por que eu estou dizendo não necessariamente? Porque você hoje pode classificar como sintéticos aqueles que sofreram algum tipo de síntese, mesmo que a origem seja natural. Então, qualquer um desses materiais que sejam modificados para que se tenha obtenção da cadeia polimérica, eles podem ser classificados como sintéticos. Então, depende de que classificação você está adotando. Mas a gente aqui vai adotar aqui, os de origem natural são materiais naturais e os de origem sintética são materiais sintéticos, tá? Aqui tem alguns dos materiais, dos biopolímeros mais utilizados. Então, PVC vai ser usado, o uso clássico, né? Como bolsa de sangue. Por quê? Porque ele é o único material que a gente conhece hoje que consegue manter aquele fluido biológico em condições adequadas, sem qualquer tipo de dano a ele. Maravilhoso. PVC tem um problema relativo à reciclagem? Muito. Mas para essa função ele é ótimo, como bolsa de sangue. Então a gente tem o Teflon, polietileno, polipropileno, poliestireno, os clássicos também podendo ser usados. Por que é que a gente tem uma mudança cada vez maior dos sintéticos para os materiais naturais? Porque ao longo do tempo o que se observou não basta ele hoje cumprir a função que se espera dele. Existe uma preocupação de impacto muito grande, com não só impacto de descarte, porque isso é material biológico, mas também a preocupação de exaurir algumas fontes de petróleo. Aí vocês vão falar para mim, mas Renata, não vai exaurir em muito tempo. Concordo. E aí a gente tem a dupla ação complicada, que é a gente tem petróleo por longa data e o impacto ambiental é altíssimo. Então, quando se pode minimizar o uso dos materiais sintéticos, se minimiza. Obviamente, tem muitos usos que o material sintético ainda por um bom tempo vai ser utilizado. Mas quando se pode evitar, atualmente a gente tem procurado evitar. Então, um deles é o PET, clássico. É claro que ele tem tratamentos diferentes, mas é o mesmo PET de garrafa plástica. Com tratamentos diferentes, com aditivos diferentes. Mas é o PET de garrafa clássica. Para sutura, por exemplo, porque ele é muito mais maleável do que os metais, impossível com cerâmica, muito mais maleável do que os pontos metálicos, e ele vai prestar o que se propõe. Agora, normalmente o PET vai ter que ser removido, então há a necessidade da retirada do ponto de sutura, coisa que as suturas reabsorvíveis não exigem. PMMA, metacrilato. Por que é que esse cimento ósseo que está na tela de vocês, ele pode ser feito de metacrilato? Primeiro, ele vai preencher bem a fratura do osso. Ele é inerte. Então, ele vai se manter ali, não vai criar nenhum tipo de reação de corpo estranho, pelo menos não reação de corpo estranho a ponto do implante ser expulso do organismo. E vai se prestar ao que se propõe. Polietileno. Alguns usos clássicos. Por exemplo, quando você tem a substituição da rótula, da parte óssea do joelho, ele é um bom material para ficar entre as partes que estão em atrito. Ele é inerte, se mantém bem. Também pode ser usado em alguns preenchimentos faciais. Agora, ele não tem nenhuma função extra. Um outro uso de material sintético é do silicone. Clássico, tá, gente? Prótese. Então, as próteses mamárias de silicone. Um ponto importante, né? Ele vai ser bioinerte. Então, ele vai ter alguns problemas, porque como qualquer material bioinerte, ele vai ter a formação de um tecido fibroso sobre ele.
né? O que mostra que ele não está entendido como parte do sistema, mas ele está simplesmente isolado. Uma outra função importante é a de catéter para a remoção do líquido em hidrocefalia, do líquido cefalorraquidiano, para retirar esse excesso de líquido do cérebro das pessoas que sofrem de hidrocefalia. Ele é um ótimo material. Esse foi um coração artificial que está nesse link do YouTube, então quem quiser a apresentação eu mando depois sem problema nenhum, e que funciona razoavelmente bem. E a gente começa a falar de alguns materiais que vão ter algumas funções interessantes. Então, sempre que eu falo de scaffold, eu falei de scaffold em cerâmica também, eu estou falando de um arcabouço. O arcabouço, ele nada mais é do que um local que ele vai poder, que ele, por ser extremamente poroso, ele pode conter fármacos, remédios para serem liberados dali, ele pode conter células para que haja a substituição por tecido novo, ele pode ter N funções. Scaffold é muito uma mão na roda para quem trabalha. Por quê? Como ele permite, por exemplo, pela porosidade, ele permite a formação de novos vasos sanguíneos. Como ele tem a alta área superficial, ele permite com que você tenha uma troca muito intensa. É possível a liberação de droga. Droga, eu estou falando fármaco, tá? Então, N coisas podem ser incorporadas nessas matrizes. Eu posso colocar alguns materiais biológicos que sejam fatores de crescimento. Então, vão permitir também essa osso-integração se for a parte de osso. Eu posso ter disfosfato de cálcio e eu posso ter também alguns scaffolds que sejam compósitos, tá? E eu posso usar apenas poliméricos para recuperação de tecido polimérico. Deixa eu te explicar uma outra coisa importante que eu estou falando esse tempo todo e eu não expliquei. Como boa engenheira de materiais, eu divido o corpo nos 3 grandes materiais, tá? De vez em quando a gente ainda dá uma folga e permite que seja compósito, tá? Então, para mim, pele, tecido tecido cardíaco, tecido epitelial, tudo para mim é plástico, tá? Não é, gente. Mas como boa engenheira de materiais, eu classifico como plástico. Então, tudo que pode ser substituído por material plástico, pela função a que se propõe e pelas propriedades que tenha, eu vou classificar como plástico na minha cabeça. Então, perdão. Alguns materiais muito interessantes e que têm sido desenvolvidos são os materiais à base de poliácido lático. Tá? E por que eles são interessantes? Porque eles podem ser degradados. Ou seja, mas eles podem ser degradados. E o que isso me interessa? Eu não quero uma prótese que seja degradada e que eu tenho que substituir por outra. Não, você não quer isso. Mas você quer, por exemplo, que um fio de sutura, se ele puder ser degradado ao longo do tempo, ele vai evitar que você tenha que voltar no médico para tirar o ponto. Então, nessa hora, você quer que ele seja degradado. O PLA ele é muito interessante porque, por ser degradado e por ser possível moldá-lo como scaffold, você pode ter a inserção de materiais interessantes e a degradação desse material. Então, ele começa a ter uma ideia de ser um material biorreabsorvível. Ele pode ser aplicado em N frentes interessantes. Desde stent, então existem alguns stents plásticos, tá? Eles restabelecem o fluxo e eles são mais parecidos com o material das veias. Ele pode ser usado em cirurgia dentária, porque ele é resistente o suficiente. Então, ele vai ser um material muito versátil para aplicação, para N áreas de aplicação. Um outro material importante é a policaprolactona. Por quê? Porque ela também pode ser feita como scaffold, ou seja, ela pode ser feita como um arcabouço, e ela pode ser, vamos dizer assim, dependendo do o que você mistura com PCL, ele é biocompatível, ele é biodegradável, ele pode permitir que esse scaffold seja substituído por tecido vivo, então ele é biorreabsorvível. Então ele vai ser muito interessante, por exemplo, se a gente conseguisse fazer um vaso ou uma veia à base de PCL, porque ela ao longo do tempo seria de material natural e ela teria as propriedades mecânicas muito próximas
daquelas do organismo. Então, é bem interessante. A degradação dela vai ocorrer em 2 etapas, então hidrólise, primeiro água, depois enzimática, e ela então vai ser reabsorvida desse modo. Um outro material muito interessante é o colágeno. Por quê? Porque a gente tem colágeno na gente. Eu não preciso dizer que ele é biocompatível, né? E ele vai permitir, por exemplo, porque a gente tem muito colágeno, né, nos nossos tecidos, que eu não sei se vocês conseguem ver, mas na imagem de cima, à esquerda, a gente tem uma célula chegando na superfície do colágeno, já entendendo que aquilo é um material do sistema e já se espraiando, ou seja, já aderindo nele para o crescimento de tecido novo. Então, ele é muito interessante por conta da sua função frente às células do organismo. E, de novo, ele vai ser muito interessante para a substituição de pele. Então, quando eu estou falando de queimadura, de uma lesão extensa, ele pode ser um material interessante para longo prazo. Um outro local em que se tem o uso de scaffold de colágeno, esse material ainda não está comercializado, ele ainda está em teste, mas seria esse ligamento aqui do joelho, tá? Vocês percebem que ele conecta duas partes? Então, tem uma empresa que ela está testando esse ligamento, onde você tem um scaffold de colágeno, tá? Que tem proteínas, que está cheio de sangue, e vai ser colocado ali, ele é um scaffold tubular, que colocado no local, ele tem a função do ligamento, e que ele pode se estabelecer ao longo do tempo para ser substituído pelo material natural. Então, ele está muito interessante, ele já está na etapa de ensaio clínico, ou seja, em paciente, para isso chegar como material a ser usado em humano. Scaffold de colágeno com terapia genética, ou seja, a gente já tem os scaffolds de colágeno contendo célula humana. Nesse arcabouço contendo célula humana, ao ser colocado, ele vai ser estimulado, ou seja, um estímulo externo. Então, esse estímulo pode ser feito com ultrassom, com algum tipo de energia que vai fazer com que essas células comecem a se replicar e você tenha a completa substituição por material natural. Então, já existe algumas aplicações. Claro que a gente não está falando, de novo, de ossos que sejam submetidos a esforço imediatamente. Tá? Tem um tempo de recuperação do paciente. Coisa que hoje as próteses clássicas são muito mais rápidas. Né? O tempo de recuperação do paciente é muito mais rápido. Já se tem também essa membrana protetora de tendão. Essa membrana protetora de tendão nada mais é do que colágeno com glicosaminoglicano, e ela é como se fosse um band-aid do tendão. Principalmente quando você tem algum tipo de dano ao tendão e que é preciso esperar para a recuperação. Então, ele vem em auxílio dessa recuperação. Como ele é biocompatível, não precisa ser retirado, ele pode permanecer ali até a completa recuperação. A fibroína de seda, e ela vai ter N aplicações, de novo, dependendo do modo como ela é feita, e também de quais extras são colocados. Então, ela pode ir em sutura, em scaffold, em matriz para mobilização enzimática. Ela tem uma propriedade antimicrobiana razoável, então ela vai ser um material muito interessante para essas aplicações. O ácido hialurônico, que eu acho que recentemente eu fui uma das pessoas que foi apresentada ao ácido hialurônico, porque eu não sabia que nós tínhamos ácido hialurônico em nós, eu aprendi recentemente. E ele permite com que sejam manufaturados essas membraninhas, como tem na imagem que vocês estão vendo aí, e que ela vai funcionar muito bem para ser colocado na gente, e para recuperação celular, para curativo, para N funções, e que esse material, por ser um material natural, consegue ser muito bem aceito e consegue estimular a recuperação celular muito bem. A quitosana, ela vem normalmente da desacetilação da quitina, que é o que é encontrado no exoesqueleto dos crustáceos, e ela é muito interessante porque ela vai ter uma propriedade gelatinosa muito importante, principalmente para a manufatura de géis. Esses géis podem ser colocados, por exemplo, em ferida aberta, para que haja a hidratação do tecido, para que haja
um ambiente favorável para a recuperação do tecido humano. Problema da quitosana, ela vem de crustáceo, então algumas reações alérgicas podem acontecer. O alginato, que ele vem de alga marrom, ele é extraído de algas, e ele também vai ser utilizado, ele pode ser utilizado como material para curativo, para ferida aberta, e também para regeneração de osso, mas nunca sozinho. Ele pode ser utilizado para recuperação de tecido endotelial da parte circulatória, novamente, não sozinho. A celulose, que é um material classicamente conhecido, ela pode ser usada em curativos, como membrana de diálise, porque ela permite a troca muito bem. Eu paro por aqui a parte dos materiais. Eu quero só dar uma rápida falada de alguns testes importantes, porque eu acho que em épocas de Covid são testes que são muito falados. E eu vou falar um pouquinho dos biomiméticos também. João, alguma dúvida por enquanto? Sim, você quer deixar para o final ou quer agora que eles façam as perguntas? Tem algumas Eu tenho perguntas. poucos slides pela frente, então eu vou terminar, pode ser? Tá bom, aí no final eles fazem, sem problema. Muito obrigada. Então, eu vou começar a falar de alguns testes, porque eu falei lá no início que a gente tinha que fazer alguns testes no material, alguns testes in vitro, alguns testes in vivo e alguns testes clínicos. Então, só para a gente entender, porque alguns desses testes vão ser os mesmos que aqueles aplicados em vacinas. Então, quando a gente fala de teste in vitro, eu estou falando de colocar o material em contato com algum tipo de célula, e que a célula estando em contato com esse material, ela não vai exibir uma reação adversa. Então, um dos testes de citotoxicidade é o vermelho neutro. Por quê? Se vocês puderem olhar aqui no slide aqui embaixo, ele vai ser absorvido pelas células vivas e se acumula no lisossoma. Então, quanto mais célula você tiver proliferando ali, maior a quantidade de vermelho neutro absorvido. Então, é possível quantificar se essas células estão conseguindo ter um comportamento normal em meio a esse material de implante. Então, seria um dos primeiros testes para a gente dizer, mata a célula, não mata a célula, consegue se reproduzir, ela consegue sobreviver em contato com o material do implante. Um outro é o MTT. Por quê? Porque ele é amarelo, ele é solúvel, e ele, ao estar dentro da mitocôndria, ele vai ser convertido a formazan, que é púrpura. Então, se vocês observarem na placa de 96 poços inferior, algumas dos pocinhos estão mais roxos, mais púrpuras do que outros. Ou seja, se você tem uma mitocôndria saudável, né, você consegue mensurar por isso daí, a célula vai estar bem ou não em contato com o teu material. Então, esses são os primeiros testes, tem alguns outros. Para você dizer, opa, as minhas células se comportam bem frente ao implante ou não. E por que isso é importante? Porque se a minha célula reagir mal ao implante, que é o teste de citotoxicidade, eu já indico. Em contato com células, o meu implante não reage bem. Ele não vai para os testes adiante. Então, só passa para o teste in vivo o que passa pelo teste in vitro, tá? Quando a gente fala de teste in vivo, a gente fala de comitê de ética. Por quê? Porque a gente agora vai começar a mexer com o animal, tá? Então, isso tem que ser muito bem avaliado e tem que ser para poder ser liberado. Quando a gente passa para os testes in vivo, né, que é a fase subsequente ao teste in vitro, é colocar o implante em um sistema próximo do nosso, por isso o ratinho é um sistema muito próximo do humano, que ele vai receber esse implante e a gente vai monitorar esse animal ao longo do tempo para ver como é que ele está reagindo ao implante, tá? Então, tudo tem que ser observado. Como é que estão os órgãos frente à presença daquele corpo? Como é que estão? Como é que está a circulação? Tem alguma reação? Não tem? Normalmente o animal é sacrificado sem dor no final desse processo, para que sejam feitos cortes histológicos para observação, para ter clareza se tem algum tipo de problema acontecendo ou não, para que o material possa seguir para o teste clínico. E por que é tão importante o teste no animal?
porque é simples, o entendimento é simples. Tinha um grupo desenvolvendo um material à base de PVA e prata para cicatrização. A prata ela é utilizada para cicatrização desde sempre. E aparentemente estava tudo bem. E aí, no final do teste em vivo, eles tiraram os ratinhos, sacrificaram e foram olhar como é que estava. Então, a primeira coisa que eles fizeram com os ratinhos foi um raio-x do ratinho. E o cérebro, os rins e o fígado do ratinho brilhavam. Então, tinha prata acumulada nesses órgãos. Então, é importante o animal, porque ele é um sistema menor, mas ele é um sistema que diz pra gente, olha, o que você está usando está sendo ótimo para cicatrização, mas vai dar um câncer e você vai morrer disso. Não pode, gente. Né? Então, ele é um sistema importante para que isso não seja testado nos nossos familiares, diretamente no ensaio clínico. No teste clínico, é um teste que é feito normalmente e que ele pode ser cego ou duplo cego. Ele pode não ser cego? Pode. Mas o teste duplo cego é o mais confiável. Por quê? Porque no teste duplo cego, que é o que vocês veem mais na extrema esquerda embaixo, você tem tanto o paciente que vai receber o material, quanto o médico que vai colocar, sem saber se aquilo ali é fase de teste ou não. Então, ele vai colocar um implante, ele não sabe se aquele implante é bem estabelecido, se não é bem estabelecido, ele sabe que é um implante que entregaram para ele para colocar no paciente. E o paciente que vai receber, está recebendo sem saber também. Então, não há uma influência nem do médico na colocação desse implante, nem do paciente na recepção do mesmo, tá? Então, é o teste mais isento que se pode ter. No teste cego, normalmente o médico sabe e o paciente não. Mas aí você tem uma interferência, que pode haver uma interferência, e ela é inconsciente, uma interferência do médico. Não é por maldade, não é por nada, tá? Essa interferência, ela é humana. Se você vai colocar uma coisa no paciente e você sabe que é um placebo, então o duplo cego, ele respalda tanto os médicos quanto os pacientes. E ele é o que vai ter a menor influência, tanto psicológica quanto qualquer interferência de colocação da prótese para o resultado final. Por isso o teste de vacina, o duplo cego é tão importante, para que você não tenha noção do que você está recebendo e o seu corpo reaja normalmente. Só para comentar com vocês como é que estão os avanços de impressão 3D na manufatura de implantes. Então, isso daqui é um microcoração feito por impressão 3D e que é uma possibilidade para o futuro. Já se tem algumas válvulas cardíacas sendo produzidas, então, cada vez mais se aproximando do que a gente precisa biologicamente. Já se tem também a manufatura de algumas veias por impressão 3D também. Então, a gente cada vez mais está chegando conseguindo imprimir próximo do biológico, a gente começa a se aproximar da biomimética, né? E em relação às nanossondas, a gente tem cada vez mais para o tratamento de câncer essas nanossondas, que elas vão elas vão se ligar a anticorpos, né? E o que acontece? Na hora que essa nanossonda ela for absorvida pelo... Eu vou falar órgão de interesse, mas na verdade é muito mais pelo material de interesse do organismo. Essas nanossondas, uma vez absorvidas, elas podem ter uma função muito interessante. Então, eu vou dar um exemplo de uma função. Nanossondas magnéticas. Toda célula do organismo pode comer essa nanossonda como se fosse um material orgânico. Mas as células cancerígenas, classicamente, elas vão se reproduzir com muito mais facilidade, muito mais intensamente. Então, seriam elas as principais a devorarem essas nanossondas. Se há um remédio de interesse na nanossonda para o câncer, ele vai ser aplicado em loco com muito mais facilidade. Ao invés disso. Não, as nanossondas elas são magnéticas porque a gente vai matar o câncer. Então, uma vez que aquele local onde age o câncer, ele vai absorver muito mais dessas nanossondas, dessas nanopartículas, ao aplicar um campo magnético local, você consegue matar o câncer. Agora, por que isso ainda está em fase de avaliação de modo geral? Porque existem efeitos inesperados, vamos colocar assim, da presença dessas nanopartículas que precisa ser avaliado. Então,
cada vez mais elas precisam ser avaliadas sistemicamente. Biônica, deixei por último, tá? E é uma pesquisa basicamente dos Estados Unidos. Mas a gente tem cada vez mais esses implantes exercendo a função dos nossos órgãos. Por que é que a gente fala que a biônica e a biomimética estão muito próximas? Porque você só consegue substituir um material do organismo por algo que tenha características similares, propriedades similares e que vai exercer funções similares. Então, invariavelmente, a gente está imitando o que já existe. Eu deixei esses 2 links do YouTube para quem quiser saber um pouco mais de biônica e ver como é que essas próteses funcionam. Mas se vocês observarem, o aparelho para surdez, ele já tem uma característica de biônica, porque ele vai ter um efeito, uma funcionabilidade muito similar pelo estímulo. E a menina embaixo que está com as 2 mãos protéticas, né? Atualmente, a biônica, ela está muito integrada aos nossos nervos. Por quê? Para quê, na verdade? Para que você tenha cada vez mais a função através do estímulo cerebral. Então, como as nossas mãos, a gente não tem a gente não tem uma parte instintiva como tem nas pernas tão grande, a gente muitas vezes, se a gente for escrever, a gente vai pensar, opa, preciso escrever, agora vou pegar um lápis, vou escrever. Não é uma coisa que eu faço tão automática quanto andar. Essas próteses, elas vão ser substituídas e com uma conexão à parte nervosa muito mais facilmente, e elas vão ter hoje em dia já a sensibilidade está errado, a precisão que a gente tem com as mãos naturais. Por que sensibilidade está errada? Porque a gente hoje não tem ainda próteses sensíveis a calor, sensíveis a estímulos de toque. Então, a gente ainda não tem sensibilidade na prótese. É uma coisa que eles já estão pensando em desenvolver. Mas a gente já tem a resposta aos sistemas elétricos, né? Através de, uma vez que a terminação nervosa que esteja, a colocação de sensores para ligá-los à prótese para que haja a resposta através do nosso sistema nervoso. Em biônica existe um mundo, inclusive, por exemplo, a prótese que a menina usa para dançar balé é diferente da prótese que quem escala vai usar, que é diferente da prótese usada para o caminhar normal, tá? Mas, novamente, você vai ter diferentes funções para diferentes aplicações. Eu agradeço muito a todos que me ouviram até agora. Tá? Queria agradecer a todos os órgãos que sempre ajudam, agradecer à universidade que hoje me adota, e muito obrigada a todos pela atenção.